Gente, bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Hoje eu vou ensinar para vocês um vídeo ensinando vocês a trabalhar a parte do bojo, para você fazer um biquíni, fazer um cropped, fazer um vestido e tudo mais. Eu trouxe aqui para vocês vários tamanhos de bojo, P, M, G e GG. Olha a diferença de tamanho, certo? E eu vou ensinar para vocês a estarem aí fazendo a sua peça sem que ela fique muito grande e nem muito pequena, que você faça no tamanho ideal. Se você não tem o bojo, esse bojo é EVA, você encontra em armarinhos, vocês encontram onde vende linha, geralmente, que é armarinhos, né? Acessórios também, moda praia, vocês costumam encontrar esse bojo, vocês encontram na internet também. Então, é só vocês pesquisarem aí na cidade de vocês ou na internet que vocês encontram. Caso você não tenha o bojo, você pode usar o seu sutiã ou então até mesmo o seu seio como molde, mas aí eu vou explicar para vocês durante a aula como que é feito, tá? E para ensinar esse modelo, eu vou usar o fio Monarca, que ele é 100% algodão, essa cor é a cor cru. Ele é 590 de tex, da ordem 8 e contém 760 metros. E para ele eu vou estar utilizando a agulha 3 milímetros. Eu vou fazer no tamanho P, porque eu estou confeccionando um vestido e já vou utilizar esse mesmo bojo para dar continuidade no meu vestido que vai sair aqui logo logo para vocês no canal. Então, para iniciar aí, eu dou a laçada inicial e vou trabalhar correntinhas. Mas como que eu sei para qual tamanho, quantas correntinhas eu vou estar fazendo? Cada pessoa tem um tipo de ponto. Tem gente que tem um ponto mais aberto e tem gente que tem um ponto mais apertado. Então, não adianta a gente virar para você e falar assim, olha, pro tamanho P, faz 18, pro tamanho M, faz 20, pro tamanho G, 22, pro tamanho GG, 24, que às vezes para você, mesmo assim, ainda fica grande ou pequeno. Então, eu vou trabalhar aqui minhas correntinhas, ó, vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz 10 correntinhas, vou pegar aqui o meu tamanho P, que é o tamanho que eu vou precisar fazer, e vou inserir, ó, aqui embaixo a primeira correntinha e vou calcular até o meio do bojo. Então, 10 ainda é pouco. Então, eu vou fazer mais, ó, 1, 2, 3, 4. 14 correntinhas. Fiz as 14 correntinhas, pego a primeira ponta e venho aqui, ó, e eu posso observar que ficou no meio do bojo. Então, 14 correntinhas pra mim é o ideal. No tamanho M vai ser a mesma coisa, ó. Se eu pegar e colocar aqui 14 correntinhas, não vai ficar no meio, vai faltar um pouco ainda para chegar aqui no meio. Então, teria que trabalhar mais correntinhas até chegar ao meio. O G é a mesma coisa e o GG é a mesma coisa. Caso você vá medir no seio, tira a medida por baixo do seio até o bico do peito, tá? Aí, você trabalha essa quantidade de correntinhas. Vai fazer no sutiã a mesma coisa, mede por baixo, onde pega a primeira correntinha e vai até o meio. No caso, pro meu tamanho P aqui, 14 correntinhas foi o essencial. Então, eu venho aqui, depois que eu faço as 14 correntinhas, faço 1, 2 correntinhas, dou a laçada e volto. 1, 2, 3, na quarta, um ponto alto. Dou a laçada, isso é independente de qualquer tamanho, você sobe 2 correntinhas e volta na quarta, tá? E vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha que eu fiz, até chegar na minha última correntinha, ó, vou trabalhando os pontos altos até chegar na minha última correntinha, independente da quantidade de correntinhas que deu pro P, M, G ou GG, você vai seguir esse passo a passo. Cheguei aqui no final, trabalhei o último ponto alto. Vou dar a laçada, no mesmo ponto, vou trabalhar mais 2, totalizando 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de separação, vou dar a laçada, ainda no mesmo ponto, vou trabalhar mais 3 pontos altos. 1, 2, 3.
Vocês observaram que eu puxei aqui o meu fio pra cá, porque eu já vou começar a esconder. Então, eu dou a laçada, venho aqui na mesma direção do outro ponto alto e faço ponto alto. Já vou escondendo o meu fio. Dou a laçada, venho aqui na direção do próximo e novamente um ponto alto. Dou a laçada no próximo e assim eu vou trabalhar na mesma direção, ponto alto, ó. Fiz os 3 do lado de cá, os 3 do lado de cá e agora eu tô trabalhando na mesma direção e vou fazer isso até o último ponto. Depois que eu chego aqui no final, vocês têm que ter muita, mas muita atenção para não fazer diminuição e nem fazer aumento, porque senão a sua peça, ou ela vai, conforme você vai fazendo as carreiras, vai afinilando, ou ela vai aumentando, e ela tem que ficar retinha. Então, ó, eu achei que eu peguei o último ponto, certo? Mas se você contar, não dá o último ponto. O último ponto é nas 3 correntinhas. Então, sempre tem que ter atenção de pegar aqui, ó, dentro do último ponto e fazer o ponto alto. Agora sim, ó, está certinho. Um ponto para cada ponto. Para iniciar a próxima carreira, você tem 2 opções. Ou você sobe 2 correntinhas, ou você sobe 3. Eu gosto de subir 2 correntinhas apenas, para dar a altura do meu ponto alto. Se não deu a altura do seu ponto alto, você sobe mais uma. Vira o trabalho, dá a laçada, vem aqui, ó, o primeiro você não precisa pegar porque é as correntinhas que subiram. Então, eu pego no segundo espacinho e sempre pegando as duas alcinhas, ó, sempre as 2. E faço o meu ponto alto. Dou a laçada, venho no próximo ponto alto, na direção dele, e faço outro ponto alto. Dou a laçada, venho no seguinte e faço o ponto alto. Laçou, ponto alto, em cima de ponto alto. Vou fazendo os meus pontos altos até chegar nas 2 correntinhas que eu fiz de separação. Ó, trabalhando, tem que trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Muita atenção para não fazer aumento, colocando 2 pontos no mesmo ponto. E muita atenção para não pular nenhum ponto também, senão vai dar erro no seu bojo. Então, tem que ser ponto alto em cima de cada um. Cheguei aonde tem as minhas 2 correntinhas, aqui dentro desse espacinho, eu vou trabalhar um ponto alto, mais um ponto alto, no total ficando com 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço. Então, dentro do espaço de 2 correntinhas, eu trabalhei 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Dou a laçada, muita atenção para não pular o primeiro ponto alto aqui e faço o ponto alto. Dou a laçada, no próximo, outro ponto alto. E desço trabalhando ponto alto em cima de ponto alto até o último ponto alto. Eu vou estar cortando essa pontinha aqui do fio, porque ele está me atrapalhando, mas eu gosto de estar passando sempre uma colinha. Eu tenho utilizado bastante essa cola de silicone aqui da Círculo. É uma cola de silicone líquida. Tenho gostado bastante dela para passar nesses fios de algodão, para estar colando e não vir a soltar e desmanchar a minha peça. Cheguei aqui no final, dá a impressão que eu peguei o último ponto, certo? Mas eu trabalhei o penúltimo ponto. Então, eu tenho que ter muita atenção para pegar aqui, ó, nas 3 correntinhas e fazer o meu último ponto. Para o meu trabalho sempre seguir reto. Dá a impressão que não tá reto, mas ele tá seguindo reto, ó. Tá retinho, tá? Para a próxima carreira, então, ó, eu já fiz a primeira, que é a do miolo, a segunda carreira, que fiz ida e volta, e agora eu vou iniciar a minha terceira carreira. Subo novamente as 2 correntinhas, viro o meu trabalho, dou a laçada, não pego no primeiro, porque o primeiro é onde eu subi as correntinhas, venho no segundo e trabalho o ponto alto. Dou a laçada, vou no terceiro ponto, ponto alto. E vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, até chegar nas minhas 2 correntinhas, onde eu trabalho da mesma forma da carreira anterior.
2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E desço trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. Vou estar fazendo isso, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Como eu tô fazendo o tamanho P, que eu já expliquei aqui pra vocês. Vou estar medindo sempre aqui, ó, na parte da base até aqui. Ó, peguei exatamente no meio. Vou fazer carreiras de ida e volta até cobrir o meu bojo. Aí sim é o tamanho P. Esse aqui, gente, é um tamanho P que cobre totalmente o seio, tá? Tem pessoas que gostam daquele P mais curtinho, então você pode estar fazendo medindo no seu seio e fazer ele menorzinho. Mas pro padrão do bojo, esse aqui é o tamanho P que cobre totalmente o seio e não mostra nada das laterais, tá bem? Claro que depende também do tamanho P do seu seio. Cada pessoa tem um tamanho de seio. Porque o corpo brasileiro é muito diferente um do outro. Alguns P's são bem pequenininhos, que leva até o PP, e alguns P's já são grandes, mas que não chega ao tamanho M, mas quase ao tamanho M. Então, é bom também você estar medindo no seio. Mas para quem não tem aí o seio, quer medir no bojo, igual eu tô fazendo, é só seguir agora as carreiras de ida e volta, exatamente como foi feita essa anterior, até chegar ao tamanho. Finalizei, então, as minhas carreiras. Não vou fazer outra carreira porque o algodão, ele acaba cedendo. Então, ó, pra mim encaixar no meu bojo, eu posso fazer dessa forma, ó, que ele vai encaixar, ó. Na hora que eu for fazer a costura entre o bojo e o crochê, tá? O bojo e o crochê. Lembrando que tem vídeo já aqui no canal, como que eu faço, eu furo o bojo, como que eu faço o caseado, como eu faço para unir as duas peças. Então, vocês podem pesquisar aqui no canal, que vocês vão aprender. E, claro, quem quiser tá colando também pode usar a cola. Só que o acabamento fica muito melhor quando você faz o caseado e faz todo a união das duas peças com o próprio crochê, tá? Então, o meu aqui no caso foi, ó, uma carreira, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Com 6 carreiras, o meu bojo já está pronto. Aí, pro tamanho M, olha só como é que ele já fica diferente, ó, ele já fica pequeno. Então, aqui no tamanho M, ó, eu teria que fazer mais carreiras. Pro tamanho G, eu também teria que fazer mais carreiras, mas aí no caso, eu faria com as correntinhas de início também, tá? Que aqui tem a alteração. Para cada tamanho, vai iniciar uma quantidade de correntinhas. Mas vocês podem ver que o tamanho P que eu fiz já não daria para um tamanho G, óbvio. Então, é isso, gente, não tem segredo. Aqui é o meu tamanhozinho P, você vai fazer aí pro seu tamanho e fica exatamente dessa forma. Finalizou, arremata o fio e faz o segundo bojo para fazer a união, se caso você for fazer um cropped. Aí nisso você também vai aprender no passo a passo do próprio vídeo do cropped ou do biquíni ou da saída de praia, ou dependendo do vestido que você estiver fazendo, tá bem? Aqui foi só a base do bojo para você entender melhor como fazer para todos os tamanhos. Eu não citei no início, mas para um bojo tamanho infantil, você faz a medida igual ao do adulto. O ideal é você medir abaixo do seio da criança até o bico do seio para trabalhar as correntinhas e depois vai trabalhando as carreiras e fazendo a medida no próprio corpo da criança para você fazer do tamanho ideal para ela, para dar certo também, tá? Então, é isso, é basicamente isso, não tem segredo nenhum. Se você pegou todas as dicas aí, você consegue trabalhar para todos os tamanhos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até a nossa próxima aula.